dá uma impressão, a impressão que dá era que Ruth gostava mais da sogra do que da própria mãe, do próprio pai, da própria família. Que eram lá perto, era tudo lá em Moab, era só ela voltar para casa dos pais. Dá essa impressão, irmão José. E essa sensação que Ruth gostava mais da sua sogra, Noemi, do que da sua mãe. Mas não. É porque Ruth, ela viu em Noemi não somente uma sogra, ela viu uma sogra e uma amiga também. Ruth viu uma sogra e viu também uma amiga. Uma amiga. Um amigo, meu irmão, um amigo, ele é mais importante do que um irmão. Um amigo, ele é mais importante do que um irmão, do que um parente. Tem tanto irmão que não chega aos pés de um amigo. Não é isso mesmo? Tem tantos irmãos que não chegam aos pés de um amigo. Ruth viu ali na sua sogra, não somente uma sogra, mas viu uma amiga. Aqueles 10 anos que eles moravam lá em Moab, ela presenciou, ela viu a amizade que a sua sogra tinha com ela, o seu carinho. Amigo é mais do que um parente. Amigo é mais do que um parente. Muitas vezes, você tem um pai e o outro tem um pai amigo. Não basta somente ser pai. Tem que ser pai e ser o pai amigo. Há uma diferença entre esses dois, do pai, somente o pai, e do pai amigo. O pai, o que é que ele acha? Eu sou pai. A minha obrigação é não deixar faltar o alimento, não deixar faltar a comida, não deixar faltar a roupa, e se errar, ó, vai pro cacete. Né, irmão José? Só o pai, só quando é pai. A minha obrigação é dar comida, a minha obrigação é dar a roupa, dar o que faltar, e se errar, meto no cacete. Aí é só o pai. É só o pai. Muitas das vezes não tem só isso. O pai amigo, ele tem uma diferença maior. Uma diferença melhor. O pai amigo, ele cumpre com essa obrigação de alimentar o seu filho, de dar suas vestes e de estar sempre presente, lhe observando, sendo amigo dele. O pai amigo não precisa ele dar uma pisa no filho. Não precisa. O filho fez algo que desagradou a ele. Aí chega em casa, vem cá, rapaz. Eu levei tanta pisa quando eu era pequeno, que toda vez que eu lembro eu sinto a dor. Apanhei tanto que eu lembrava que tinha dor. Mas o pai amigo, ele chega para o filho. Primeiro, ele tem que lembrar, é filho, é adolescente, tem que lembrar que você também foi rebelde, você também errou. Né? Primeiro eu tenho que lembrar, quando eu fui adolescente eu também errava, eu também fazia essas travessuras. Então é normal, irmã Elisa, do adolescente, do filho, do jovem dele, fazer coisas erradas, desagradáveis. É dele, é natureza, é sua mente imatura. É sua mente imatura. Então o pai amigo, ele chega para o filho, senta ele, conversa com ele, mostra para ele a realidade. Meu filho, não é por aí, não é por aqui. Dá exemplos de pessoas que entraram por esse caminho, se deram mal. Faça isso não, meu filho. Você agora deixou o papai tão triste. O papai ficou triste com isso. Esse é o pai amigo. Isso é o pai amigo, é compreensível. Ele não dá uma lapada não nessa hora não. Papai ficou triste, não faça isso não. Aí sai conversando com ele, dando os exemplos. Sabe o que muitas vezes acontece? Você falando, não dá um tapa e as lágrimas dele descendo. Essas palavras vão entrar no coração dele, ferir de uma forma para o lado bom, que ele vai tentar não errar mais. Vai se ver agora, você trabalho,
Isso mesmo, vai servir de exemplo. Vai servir de exemplo. Você vai parar, sentar com ele. Essas palavras vão ficar guardadas no coração dele, que ele vai sempre lembrando. Não tem um ditado que diz que tem palavras que dói mais que uma pisa? Não é? Aí conversa com ele. Se caso ele vier a cometer novamente aquilo, chame ele numa boa. Se vê ele triste lá pelos cantos da parede, chama ele, meu filho. O que é que está acontecendo? Está acontecendo o quê? Escuta. Escuta ele. Se você pega, dá uma pisa no seu filho, sai lá, ele vai ficar revoltado. Pois é, rapaz, então tem que ser, não basta somente ser um pai ou uma mãe. Estamos falando mais do pai aqui, porque aqui é só o pai. Portanto, lá as irmãs falavam mais dela também. Mas a mesma coisa, o pai. Não basta somente ser o pai, tem que ser um amigo também. Se o filho está triste, está sempre observando o pai amigo, irmã Elisa. Ele está sempre observando o comportamento do filho. Ele dá algum sinal, sempre dá um sinal. Se o filho começa a se envolver com alguma coisa errada, está dando um sinal. Tem filho lá do mundo, começa chegando com o celular, não trabalha, chega com o celular novo, chega com a bicicleta, está dando um sinal, o pai está vendo que tem algo errado. Ele não trabalha, como é que está chegando com isso? Não trabalha, então o pai tem que estar sempre observando isso aí. Ó. Se vê alguma coisa indiferente, chamá-lo a atenção, numa boa, conversar com ele, dar esse exemplo, sem precisar estar batendo. Se vê que ele está necessitando de alguma coisa, uma ajuda financeira, ajude a ele, faça aquele esforçozinho, com sabedoria. Com sabedoria. Você não pode chegar e abrir mão demais para o seu filho, ajudando ele de uma forma financeira. Você não pode abrir mão demais também para ele, por quê? Porque está deixando ele relaxado. No momento mais difícil, ajuda ele, está precisando ajuda que a ele. Na hora de apertar, ele aperta um pouquinho, ensinando, sendo compreensível, para que ele possa dizer assim, ó, eu tenho orgulho do meu pai. Eu tenho orgulho do meu pai, porque o meu pai é um pai e é um amigo. Né? Isso é maravilhoso. Um pai ouvir isso do filho é maravilhoso. Você vai ficar tão satisfeito. E outra, você está preparando ele para quando ele casar também ser um pai, amigo do filho dele. Porque é assim, ó, os nossos filhos, ele aprende com seus pais, com o seu pai, com a sua mãe. O filho está olhando para os pais. Ele se espelha sempre nos pais. Se você é um pai, é um marido ignorante com sua esposa, seu filho está vendo, ele está observando. Se é um marido chato, briguento, ruim, ele está vendo. Se é compreensível com a esposa, faz tudo certinho, ele está observando. Então aquilo que você quiser que o seu filho seja, dê exemplo. Dê exemplo. Então que nós sejamos não somente um bom pai, não somente um bom filho, não somente um bom esposo, mas que sejamos um bom pai e um pai amigo, um bom filho e um filho amigo, um bom esposo e uma esposa amiga. Levando por todos os lados, o filho também tem que ser um filho amigo do pai. Aí então, Ruth,